Fala pessoal, Silvio Ribeiro aqui e seja mais uma vez bem-vindo à Harmonia Essencial, agora em nossa análise 8, onde vamos comentar também sobre algumas ferramentas que o estudo da harmonia funcional nos oferece, agora nos tratando de uma reharmonização. Eu vou executar um trecho de um exercício que possui no livro da harmonia, e a partir desse exercício nós vamos fazer algumas alterações nos acordes e você vê aí como acha que ficou. Lembrando que essa análise, essa progressão harmônica que nós vamos analisar nesta aula, está localizado lá no livro Harmonia Essencial, volume 2, parte 2, na página 57. Você que é nosso aluno pode acompanhar por lá também. Vamos para a aula, vem comigo! É isso aí, pessoal. Como já comentei, esta reharmonização, este exemplo de reharmonização está localizado lá no livro Harmonia Essencial, no volume 2, parte 2. Você que é nosso aluno pode acompanhar também pelo áudio 15. Neste exemplo, observe então que nós temos uma progressão harmônica e uma harmonia que está em Dó maior, lá no áudio 15, e no áudio 16 temos a mesma linha melódica, porém, fizemos uma reharmonização utilizando acordes de mesma função, substituindo ou acrescentando os mesmos. E essa é uma dica ou um fundamento que o estudo da harmonia funcional nos oferece para você incrementar as suas próprias canções ou também reharmonizar as canções que você gosta. E atente para uma observação que eu coloquei. Sempre que a melodia permitir, podemos substituir ou acrescentar acordes que geralmente são da mesma área, intercambiando-os, não alterando a função tonal daquele a ser substituído. Portanto, temos o campo harmônico de Dó maior. Primeiro grau, Dó com sétima maior, segundo, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e Si meio diminuto. Dentre estes acordes, nós temos alguns que possuem uma sensação de repouso maior, que são denominados de função tônica. Dentre eles também, tem alguns que possuem função subdominante, que nós chamamos. Ele não gera uma sensação de repouso igual aos de função tônica, mas também não geram tensões, assim como os de função dominante, que nós vamos ver logo a seguir. Na verdade, eles são uma espécie de preparação para a área dominante. Portanto, os acordes subdominante ou de função subdominante são aqueles que preparam para a área dominante. E nós temos também aqueles de função dominante, que são responsáveis por gerar tensão no contexto harmônico, tendo a tendência de retornar para o repouso, para aqueles de função tônica, principalmente o primeiro grau. Portanto, os acordes de função tônica ou da área tônica dentro de um contexto harmônico maior, lembrando disso, nós estamos nos tratando de um campo harmônico maior, é o primeiro grau, o terceiro grau menor com sétima e o sexto grau menor com sétima, sendo que o primeiro ele é o que mais caracteriza estes acordes de função tônica que estabelecem uma sensação de repouso. Os acordes de função subdominante dentro desse contexto harmônico maior são o quarto grau e o segundo grau menor com sétima, sendo que o que mais caracteriza esta questão de preparar para a área dominante, para os acordes da área dominante, é o quarto grau. E eu acabei mudando aqui, tirando função para área
para que fique mais claro o que estou querendo dizer. Estes acordes aqui, como comentei, da área subdominante ou função subdominante que eles possuem dentro de um contexto harmônico, eles são os que preparam para a área dominante, e o quarto grau é o que mais caracteriza essa área subdominante e possui uma função forte dentro dessa área subdominante. Ele é o que mais caracteriza. E os da área dominante são o quinto grau, e o meio diminuto são os que geram tensão nesse contexto harmônico, sendo que o que mais caracteriza essa área dominante é o quinto grau com sétima. O da área tônica é o primeiro, o da área subdominante é o quarto, e o da área dominante é o quinto grau com sétima. Observe que o da área tônica gera uma sensação de repouso, o quarto grau prepara para a área dominante, o dominante ele gera uma sensação de tensão, pois possuem o trítono em sua estrutura. Eles são acordes que pedem resolução e geralmente retornam para os da área tônica, fazendo aí o nosso ciclo tonal. Um exemplo rápido aqui para entendermos essa questão das sensações dos acordes dentro desse contexto harmônico maior. Colocamos os principais acordes de cada área, aqueles que melhor representam sua respectiva área. O primeiro grau representando a área tônica, o quarto grau representando a área subdominante e o quinto grau representando a área dominante. Repouso, preparação da área dominante, dominante, retornando para o repouso. Vamos colocar no áudio aqui e sinta a sensação de cada um deles. Este é o nosso ciclo tonal, o nosso movimento tonal, sendo que sempre tendemos a tendência de retornar ao repouso. Isso é claro quando comentamos sobre uma música tonal autêntica, né? Estes acordes geram estas sensações, pois cada uma dessas áreas possui sua respectiva nota característica, e estes acordes possuem essa nota característica como uma NO, uma nota orgânica em sua estrutura. Nós não vamos adentrar sobre isso, mas é só para que você fique ciente de onde surge essa questão, por que esse acorde é da área tônica, área subdominante e da área dominante. Isso tem um porquê de como chegamos a essa conclusão. E o estudo da harmonia explica este conceito também. Tudo bem, Silvio, eu entendi que você comentou sobre esses acordes da área tônica, área subdominante e dominante, mas aonde você quer chegar com isso? Em relação ao nosso exemplo que executamos anteriormente. A relação é que nós, num contexto harmônico, podemos fazer reharmonizações ou intercambiar os acordes de mesma função ou que pertencem à mesma área, já que estão relacionados um ao outro, né? Eles têm a mesma sensação ou produzem a mesma sensação, uns mais fortes e outros com uma características mais fraca, mas apresentam o mesmo tipo de sensação. Nós podemos acrescentar ou substituir um pelo outro. Observe o primeiro compasso. Aqui no áudio 15, no primeiro exemplo, né, temos o acorde Dó maior, simplesmente. Já com uma reharmonização aqui, nós mantivemos o acorde Dó maior e acrescentamos o Lá menor, que também ambos possuem a função tônica. No segundo exemplo, no caso do acorde dominante, raramente nós substituímos o acorde do quinto grau, aquele que mais caracteriza a área dominante, o acorde com sétima, pelo seu respectivo substituto, que é o meio diminuto. Esse meio diminuto ele não tem uma fama aí de ser utilizado como acorde dominante. Poderia também, claro que poderia, ele possui o mesmo trítono que Sol com sétima. Neste caso, o Si meio diminuto seria, né? Mas não propriamente nós utilizamos ele como dominante, pois nosso ouvido aceita melhor uma resolução quinta justa abaixo, que este acorde do quinto grau gera. No terceiro compasso, observe, Fá com sétima maior durante todo o compasso. O que nós fizemos? Substituímos pelo segundo grau, Ré menor com sétima, que justamente ambos possuem a função subdominante, ou ambos estão dentro da área subdominante, sendo que o quarto grau, Fá maior,
ele possui uma função forte, ele é o que mais caracteriza essa área subdominante, e o Ré menor não, mas ambos estão dentro da área subdominante. E no último compasso, temos novamente o acorde dominante, que ele tende a retornar, né, para esse primeiro grau. Ele tende a resolver, pois ele gera tensão e harmonia e geralmente busca os acordes de repouso. Nós fizemos um desmembramento desse Sol com sétima, ou da área dominante, por subdominante mais dominante. Já que a área subdominante tende a ir ou a caminhar para a área dominante, nós podemos então desmembrar esse dominante em subdominante mais dominante. Era somente Sol maior, ficou Fá com sétima maior, Sol com sétima, subdominante mais dominante, retornamos para Dó maior. Geralmente, então, nós não fazemos uma harmonização aqui com o outro acorde da área dominante, o Si meio diminuto neste caso, né? Mas isso aqui é muito interessante e muito comum, onde nós desmembramos a área dominante em subdominante mais dominante. Obviamente, aqui também poderia ser um Ré menor com sétima, o acorde do segundo grau. Aí vai cair a sua ficha no seguinte: o Ré menor com sétima com o Sol com sétima gera um segundo cadencial, que justamente é um acorde da área subdominante e o outro da área dominante, fazendo um 2, 5, 1. Poderia ser isso também, a melodia iria permitir, pois está passando pela nota Lá, e no caso de Ré menor, o Lá seria a quinta justa do mesmo. No caso de Fá maior, o Lá é a terça maior deste acorde. Por isso também temos a possibilidade de acrescentar este acorde subdominante aqui, pois a melodia permite este movimento. E é isso que gostaria de comentar para terminarmos a nossa aula. Como nós podemos fazer essa reharmonização utilizando esses tipos de acordes? Sempre que a melodia permitir. E o que significa isso, sempre que a melodia permitir? Quando a melodia não vai chocar com a harmonia. Ou seja, se a melodia está passando por uma nota evitada daquele acorde, obviamente nós não iremos fazer essa substituição de um pelo outro. Por exemplo, aqui temos o Fá maior e o Ré menor. Se nós percebemos que a melodia está sendo enfatizada em alguma nota evitada da escala deste Ré menor, obviamente nós não poderíamos fazer essa alteração de Fá maior para Ré menor, pois iria dar esse choque, esse conflito da melodia com a harmonia. E como nós sabemos, Silvio, qual é a nota evitada de cada acorde? Isso aí é uma questão para nós estudarmos posteriormente os modos. O estudo dos modos gerados a partir da escala maior vai nos responder essas perguntas. Mas uma dica bem simples, bem básica é o quê? Perceba o seu ouvido. Se não está legal no seu ouvido, quer dizer que possa estar acontecendo algum choque aí entre a harmonia e melodia. Obviamente, não é a única maneira de fazermos tais reharmonizações. Podemos utilizar acordes de outras funções ou de outras áreas também, mas geralmente o que eu gosto de fazer particularmente é de utilizar estes acordes de mesma função para dar mais dinâmica, harmonia, movimento ao contexto harmônico. E você pode utilizar essa dica aí para construir as suas próprias canções. É muito simples, você percebeu, né? Estamos utilizando simplesmente acordes diatônicos ao campo harmônico, neste caso o campo harmônico maior. E coloque em prática as dicas que nós utilizamos na aula. Acrescentar acordes de mesma função, substituir acordes de mesma função, desmembrar também o acorde da área dominante, gerando subdominante e dominante, para dar mais riqueza e movimento ao contexto harmônico. Obviamente, há muito mais conteúdo lá nos materiais do Harmonia Essencial, pois não teria como abordar todo o conteúdo detalhadamente somente nesta aula básica, que é a análise 8, mas acredito que essas ferramentas sim já podem ajudar você a expandir o seu vocabulário e as formas de utilizar os acordes dentro do campo harmônico maior. Conheça lá os materiais do Harmonia Essencial, pois, como comentei, há muito mais conteúdo, muito mais exemplos práticos, onde você pode estudar lá também. Tem um link na descrição, você pode acessar e conhecer mais sobre o trabalho. Isso aí, pessoal, até a nossa próxima análise. Vem comigo!